segundo a Crônicas, capítulo 20, fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, sobre os moabitas, os amonitas, né? Diz a palavra de Deus. Todos acharam, gente? Amém? Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns do meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é de En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu Deus que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo, de Israel? Eu não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário, teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nós não dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, em nós não há força. Ele reconhece, nós não podemos, somos fracos diante deste grande número de inimigos que vem, para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Até aí essa palavra. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra. Fala conosco, Pai, de maneira especial, porque nós somos dependentes de ti, Pai. Nos entregamos diante da tua presença, diante do Senhor, meu Deus. Pai santo, Pai maravilhoso, vem e abençoa esta manhã, Pai. E abençoa nossas vidas, meu Deus, porque nos entregamos na tua presença, Pai, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Olha o teu irmão, Deus vai falar contigo nesta manhã. Dá uma palavra para ele, depois você pode se assentar. Glória a Deus. Eu vi uma palavra no grupo de louvor, não é? No grupo do louvor, dizendo assim, né? Nós estamos em guerra, não é isso, pastor Alice? Não sei quem colocou lá, mas tem uma palavra lá dizendo assim: nós estamos em guerra. Vamos colocar a nossa boca no pó. É isso? Vamos colocar a nossa boca no pó e entrar em jejum, em oração. E é exatamente isso. Nós estamos em guerra, estamos em batalha, estamos em batalha, nós estamos em guerra.
Sabe, amados, e Paulo fala, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, a nossa batalha é contra o inimigo, é contra Satanás, que veio para roubar, para matar e para destruir. O inimigo odeia o povo de Deus, o inimigo odeia famílias, e a igreja é composta de famílias. Por isso, gostei dessa palavra, nós estamos em guerra. Vamos colocar a boca no pó, clamar ao Senhor em jejum, em oração, porque os dias são difíceis, não é fácil. Essa semana recebemos a notícia que nos tirou realmente o pé do chão. Quando a Marcita aqui hoje, família, quando os federais pegaram o nosso irmão, que há muitos anos está com a gente, o Nailton, isso nos entristeceu muito, muito triste, mas não podemos parar. Eu creio que Deus está no controle, que Deus está com ele lá agora, que Deus vai cuidar da sua família, que Deus está na direção, porque nós estamos em guerra, em batalha. Essa é a verdade, gente. Os dias são maus e se aproxima a volta de Jesus, e cada vez mais vai apertando mais o negócio. Mas há uma coisa é certa: vamos vencer no nome de Jesus. Amém. Gente, essa palavra, o que tem a ver ceia com essa palavra, Tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, porque na verdade a ceia, representa a nossa vitória, representa a vitória do povo de Deus. A ceia representa a sua vitória, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é sua vitória. Você foi vencedor através da morte de Cristo. Jesus morreu, derramou seu sangue precioso, e isso tem a representação da ceia, do pão, corpo moído, do cálice, o sangue derramado, para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o sentido da nossa vitória, a morte de Cristo. Antes de entrar nessa palavra, eu não esqueço dessa oração que Jesus fez, a oração sacerdotal, em João 17. Aliás, o Evangelho de João é um Evangelho muito assim, diferenciado. É um Evangelho que traz uma mensagem bem diferente dos três primeiros, de Mateus, Marcos e Lucas. É conhecido como os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que fala meio similar, fala por parábolas, muitas histórias nos três evangelhos, mas o Evangelho de João não. A parábola falada no Evangelho de João, ela é mais simbólica, como assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, eu sou a luz do mundo. É mais simbolicamente, é mais direto, o Evangelho de João. Lindo esse Evangelho. É também tido como o Evangelho do amor. E quando eu vejo assim, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, quando Jesus começa a orar, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ao contrário, lembra-se que Jesus estava naquela festa em Caná da Galileia, que acabou o vinho, e a mãe o pressionou e disse: fala com ele aí, dá um jeito na situação. Mas ele repreende a mulher e diz: olha, mulher, não é chegada ainda a minha hora, não é chegada a minha hora. Precisava transformar a água em vinho, mas não era a hora dele ainda. Ele, quando observa sobre o vinho, ele já lembra que a hora dele haveria de chegar, em que ele derramaria o seu sangue precioso. Agora sim ele está falando: olha, Pai, é chegado a minha hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique aqui.
ele está entendendo que já começa a chegar o momento dele derramar a sua vida, dele entregar a sua vida na cruz do Calvário, derramar o seu precioso sangue, como anteriormente dizia ele, não é chegada a minha hora, mas agora ele diz, agora é chegado a minha hora. E nesta oração ele faz um pedido muito interessante para todos nós, intercedendo por nós. Ele diz, ele pede que o Pai dê à igreja, dê a todos nós unidade. Ele diz, olha, não rogo, no verso 20, ele diz, não rogo somente por esse, mas para também por aqueles que vierem crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que o Senhor veio, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, mas para isso nós precisamos estar unidos, em unidade, numa só fé, buscando a presença de Deus. Povo de Deus busca a presença do Senhor, mas o inimigo ele vai sempre se levantar, querer tirar a paz, Na semana passada eu estava comentando, o inimigo é ardiloso, como se fala assim, tá certo? Ardiloso, porque eu sempre vejo assim, quando a igreja dá um levante, o inimigo sempre vem querer tirar a nossa paz, porque o inimigo número um mesmo, não é? A gente viu um culto tão abençoado domingo passado, nessa semana a gente já ficou um pouco triste com essas notícias, mas o inimigo sempre vai se levantar. Nós vemos aqui nessa palavra que nós lemos, quando fala do rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá foi um rei muito bom, um rei que fazia bem aos olhos do Senhor, um rei abençoado, que era fiel a Deus. Mas se levanta o inimigo para vir guerrear contra Josafá. Guerra, Guerra. Gente, a nossa guerra, como eu disse, é contra o inimigo, contra o diabo, é espiritual. Porque a guerra, enfim, ela sempre traz prejuízo, Sempre traz injustiça, sempre morre quem não é para morrer, Sempre o ataque lá é para atingir lá alguém, no fim atinge o outro, famílias, dizima famílias, traz tristeza, traz prejuízos financeiros, tanta coisa. A guerra, na verdade, é injusta, e o mundo sempre teve guerra. Aliás, Jesus não ocultou isto. Jesus disse, no mundo vocês vão ter guerra, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, mas uma coisa que Jesus disse, tenham bom ânimo, estejam sempre animados, estejam sempre juntos, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também. A vitória é de vocês, a vitória é nossa, nós nascemos para vencer. Aqui está acontecendo um caso muito interessante, de um rei abençoado, um cara que fazia tudo certo, mas de repente alguém chega com uma notícia má, diz, olha, está vindo uma grande multidão, está vindo lá os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e alguns de Meunitas, vieram para a peleja, está vindo uma multidão contra nós, e nós somos tão pequeninos, nós não vamos aguentar isso aí. Como é que é isso? Não é? A pastora Lísia falou, tem que momento que a gente fica desesperado, não é isso? Desesperado. Isto aconteceu com esse rei, quando viu essa grande multidão que vinha contra o povo de Deus, ele ficou com medo. Na palavra mais certa, ele ficou desesperado, ele ficou apavorado, sendo um bom rei, um homem de Deus, vindo inimigo para atingir o povo de Deus, ele ficou desesperado. Logo começou a pensar, bom, as mulheres vão morrer a fio de espada,
não é? As moças vão levar como escravas, os rapazes vão levar como escravo, os velhos, vão cortar a cabeça. Pronto, acabou. Ele ficou desesperado, não sabia o que fazer, porque a quantidade era muito divergente, uma grande multidão com um pequeno povo. O que fazer, né? O que fazer? O que fazer quando o inimigo vem à nossa direção? Quando o inimigo vem para nos atingir? O que fazer? Sabe, amados, aqui a gente pode aprender algumas coisas com este rei chamado Josafá. Umas coisas, como eu disse, tão antigas, mas que tão real para nós, para você, para mim, para todos nós hoje. Quando vem o ataque do inimigo contra nós, às vezes, né, na nossa carnalidade, vamos dizer assim, na nossa vontade humana, é de brigar, né? Ir para briga, ir para isso, não é? Quando vem o ataque, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo é astuto, ele quer tirar a tua paz. E muitas vezes o homem, né, no seu ego, espera lá, comigo é assim, pronto, é assim que o diabo quer. E muitas vezes ele consegue atingir o alvo. Mas aqui nesta palavra tem algumas lições tremendas para você e para mim. Quando o inimigo vier, o que fazer? O que fazer, né? Como reagir aos ataques de Satanás? Como reagir? Ele tem medo, ele está apavorado, ele não sabe o que fazer, mas ele, como é uma pessoa fiel a Deus, ele se volta para Deus, ele vai pedir conselho para Deus. É o primeiro passo, se voltar para Deus. Aleluias. Sabe, muitos são derrotados já antes de ser atacados, sabia disso? Antes de ser atacados, tem pessoas que já caem na derrota, porque o inimigo se mostra grande, com toda a força, né? Chega aqui e faz um barulhão. Gosto dessa palavra, né, que está aí, se não me engano, em Tiago, diz, não sei se é Tiago, fiquei meio na dúvida agora, que o inimigo, ele ruge como leão, buscando quem ele possa tragar. Ruge como um leão. Mas você percebeu que ele não é leão? Ele só ruge, faz um barulho. Ele ruge como um leão, buscando quem ele possa tragar. Mas na verdade ele não é leão. Na verdade ele é um ratinho, que a gente pode pisar na cabeça dele, porque nós vencemos, nós somos vencedores. Jesus nos garantiu essa vitória. Mas às vezes ele vem como um leão, né, se mostrando grande, e a pessoa já é derrotada só no barulho. Só no barulho. Tem gente que fica pelo meio do caminho só no barulho, não é? É assim que o inimigo faz. Ele se mostra grande, e aí a pessoa muitas vezes, antes de ser atacado, já é derrotado. Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter guerra, vocês vão ter tribulações. É fácil servir a Deus? Não é fácil. Precisa determinação, precisa garra, precisa resistência. Não é fácil. Mas o que fazer então, pastor? A primeira coisa que Josafá fez de lição para nós, ele foi consultar o Senhor. Olha, isso é maravilhoso, não é? Então diz assim: então Josafá teve muito medo. No original ele ficou desesperado, apavorado, mas ele pôs-se a buscar a Deus. Ele sabe quem ele serve, a um Deus poderoso. Então o primeiro passo, ele se pôs a buscar a Deus. E mais,
A gente falou hoje sobre jejum, sobre oração, os tripés, o pastor Rubens falou, muito legal, sobre o cristianismo. Faz parte, gente, faz parte. Estamos em guerra, boca no pó, jejum e oração é a primeira coisa. Primeiro passo é nós se colocar em oração, gente, clamar, buscar, não é? Buscar a presença de Deus. Olha, muito interessante, muito bom. Ele se coloca na presença de Deus, né? Ele sabe que eles não têm a mínima condição diante do inimigo tão grande que vem contra eles. Na verdade, o inimigo, ele é inimigo de Deus. O diabo é inimigo de Deus, sempre foi. Mas como ele não pode contra Deus, então ele vem aonde? Nos filhos de Deus. Ele vem atacar quem? A igreja. Ele vem atacar quem? As famílias. Então por isso que o nosso inimigo número 1, esta é a guerra que nós temos, não tem como escapar, que é a guerra contra o inimigo, contra Satanás. Aí sim, com esse não tem como nós não lutar. Essa é a nossa luta diária. Ele vai lutar para te derrubar. Lembre-se, volte-se para Deus em oração. Se a situação é um pouquinho mais difícil, clame, busque, porque é diferente. Orar é uma oração, e clamar é gritar se for o caso, é colocar a boca no chão, é clamar por socorro. Às vezes tem que fazer isso, clamar por socorro. Socorre, Senhor. É assim. Primeiro passo, ele se propõe a buscar a Deus. Sabe, amados, muito legal. Parece assim, essas lições de Josafá tem muito a ver com a gente mesmo. Que coisa, né? Coisa tão antiga e tão real para a gente hoje. E o segundo passo, ele coloca a sua fé em exercício. Ele começa a dizer, né? Josafá não ficou caído, ele se pôs em pé. No verso 5, ele se pôs em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio novo, disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Sabe, amados, ele começa a lembrar, agora, por que ele faz tudo isso? Para que Deus gosta de ser lembrado? Não, na verdade é para ele mesmo. Ele precisava exercitar sua fé e dizer e entender quem era o Deus dele, a quem ele servia. Ele começa a dizer: Senhor, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele começa a lembrar das grandezas que Deus já fez, ele começa a lembrar: Deus de nossos pais. Não foi esse Deus que arrancou o povo de Israel do Egito, da escravidão? Não foi esse Deus que sustentou esse povo do deserto? No deserto não faltou nada para eles. No deserto, de dia tinha no sol escaldante uma nuvem para fazer sombra para eles, à noite tinha uma coluna de fogo para acalentar eles também. Nada faltou para o povo de Deus. Não é este Deus que, em meio a uma perseguição do povo, do faraó, seguindo eles para destruí-los, Deus abriu o mar para eles passarem. Olha que grandeza de Deus. Quem é esse Deus? E ele começa a fazer memória disso. Deus dos nossos pais. Isso ele começa a lembrar. Isso vai, essa lembrança, essa busca, vai trazendo para ele uma fé viva, uma fé forte, que apesar deles serem pequenos diante do inimigo tão grande, podia ter esperança de vitória.
Louvado seja Deus. Quem é esse Deus, sabe? Ele lembra das bases da fé. Sabe, amados, é muito perigoso, viu? Eu às vezes vejo pessoas falarem coisas que não tem nada a ver, até de maldição. Palavra tem poder, viu? Cuidado com as palavras. Palavra tem poder. Eu já vi pessoas falar coisas e daqui a uns tempos está acontecendo com ela. Palavras negativas, palavras de derrota. Então é muito bom que você tenha palavra positiva, palavra de Deus, não é? Que você tenha palavra firme, nada de meio termo. Com Deus é sim ou não. Nós vamos vencer e pronto, acabou. Não tem meio termo. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa. Glória a Deus. Olha, gente, ele reconhece uma coisa muito interessante. No versículo 12 ele diz: ai, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. Ele reconhece, não tem força em nós. Nós somos dependentes totalmente de Ti. Dependente totalmente de Ti. Sabe, irmãos, tem muita lição aqui nesse texto. Olha como esse cara é um cara exemplar, viu? Primeira coisa que ele faz, ele busca ajuda. Ele busca ajuda. Olha no versículo 13. No versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, com também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ele é um cara inteligente. Ele não se isola. Talvez ele podia dizer: eu sou homem de Deus, sou fiel a Deus, eu sou bom, vou buscar a Deus, Deus vai resolver a coisa. Mas ele não faz isso. Ele não se isola, ele busca ajuda. Olha que lição. Pegou essa aí? Ele não se isola, ele busca ajuda. Olha, o cara é inteligente. Ele podia ficar quietinho no lugar dele, ou ele se refugiar e buscar. Não, ele busca ajuda, porque o inimigo quer fazer exatamente isso, quer te isolar. Quando ele conseguir te isolar, né? Ou no meio da família, você pode ver, já vi muitos casos assim. Às vezes tem um problema, digamos que seja, eu já vi casos assim, problema com a família, problema com o filho. Aí o inimigo vem, lança o ataque, e o casal, ao invés de se unirem para resolver o problema, começa a brigar entre si. Já viu isso? Não? Eu já vi famílias destruídas por causa disso. Casal que brigam entre si por causa de um probleminha que aconteceu lá com o filho. Ué, não seria muito mais interessante um buscar ajuda do outro para resolver o problema? Não é, Luciano? Não seria mais interessante nós nos ajudarmos uns aos outros? Ué, nós somos casais, nós somos família, vamos resolver o problema junto. Mas o inimigo, ele quer destruir. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, se ele puder, através de às vezes um problema pequenininho. Eu já vi igreja, famílias, nesse tempo todo de igreja, a gente já viu muita coisa aconteceu, através de um probleminha de uma criança, dois que desentenderam, os pais entram num clima de guerra. Gente, isso é coisa do diabo. Nós não temos que brigar, que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra Satanás. E aqui está acontecendo. Vem a investida do diabo para destruir quem? Josafá? Sim, mas é o povo de Deus. Aliás, é Deus. É isso que o inimigo quer, destruir Deus, destruir o povo de Deus. Mas Josafá é inteligente. Primeiro, ele vai consultar a Deus. Segundo ponto, ele se coloca em jejum, se coloca em oração. E ele não faz isso sozinho, ele pede ajuda.
pede ajuda. Sabe, amados, uma das grandes, provavelmente você será derrotado se você se isolar. A ovelha que se isola é um alvo bem fácil para ser engolido pelo lobo. Não se isole. Quando as lutas vier, quando as batalhas vier, procure ajuda. Sempre tem. Aqui a gente sempre tem pastores, sempre tem irmãos, de afinidade. A gente estava falando hoje na igreja, às vezes tem aquele irmão na escola, tem aquele irmão de afinidade, chega perto de alguém, pede ajuda, não fica sozinho, porque a pessoa sozinha, ela é muito fácil para ser engolida pelo inimigo. Mas esse cara aqui é inteligente, ele busca ajuda, ele vai pedir ajuda, e ele vai falar com o povo, e ele busca, ele diz: olha, gente, não é todos nós que vamos sofrer, é todos nós. Olha, as mulheres vão ser mortas, vão levar como escravo. Nós estamos perdidos se nós não nos unirmos. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pois olha, aquele povo respondeu a palavra de Josafá. Ao invés, podiam também ficar murmurando, jogando culpa. Não, eles simplesmente aderiram ao comando do líder, entraram no jejum em oração. Eles: olha, provavelmente, vocês vão ser derrotados se nós não nos unirmos, mas se a gente unir, nós podemos vencer. Sabe, amados, normalmente um culpa o outro. O diabo quer divisão. Por isso que Jesus orou e disse: Pai, que eles possam ser um, como nós somos um. Jesus pediu unidade. Sabe, amados, eu vejo aqui então algumas coisas muito interessantes, muitas lições aqui desse Josafá. A primeira coisa, não entrega os pontos. Nós servimos a um Deus poderoso. Se o inimigo está vindo contra a sua vida, eu não sei, às vezes é pessoal, às vezes é uma coisa sua, é uma dificuldade que você tem. Cada um é cada um, cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa. Um tem maior resistência, outros têm menores. Então o povo é povo, é diferente um do outro, mas outros é um pouquinho. Então, mas não deixe de clamar ao Senhor nas suas necessidades, de clamar, de buscar a presença de Deus. Se a luta é grande, coloca a sua boca no pó mesmo, coloca a sua boca no pó, coloque-se na presença de Deus, com jejum, com oração. É assim, esta é a nossa arma. Olha que interessante, gente, é coisa louca, coisa muito louca essa passagem aqui da Bíblia. É meio maluco. O povo não tinha as armas suficientes para vencer aquele inimigo, não tinha armas suficientes. E olha o que vai acontecendo diante dessas lições. Primeiro, ele vai buscar o Senhor com oração e com jejum. Segundo, ele não se isola, ele reconhece: Senhor, nós não temos força, nós dependemos totalmente de Ti. Esta é a oração que você tem que fazer: Senhor, eu sou fraco, eu não tenho força, eu dependo do Senhor. Olha, está acontecendo isso na família, eu preciso da sua ajuda aqui, Senhor, para resolver. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós somos orgulhosos, você não quer pedir perdão, você não quer se humilhar. No entanto, a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele no seu próprio tempo vos exalte. Humilhai-vos diante da potente mão. Sabe, muito melhor um homem, porque normalmente, não é só homem não, às vezes tem mulher que não quer pedir perdão, que não quer chegar na outra e pedir: eu errei. Nem que você esteja 100% certa, fala: eu errei, me pede perdão. Isso abre uma brecha para Deus abençoar.
quando você se humilha, quando você se rende, sabe? Um homem ou uma mulher humilhada, ela é exaltada diante do Senhor. Então não crie essa barreira, porque às vezes nós com esse coração duro, não é? Cada um quer defender o seu, não é? Não, porque eu tenho razão, porque eu não sei o quê, e aí o inimigo vai festejando e vai criando situações, não é? Então, gente, se renda aos pés do Senhor. Aqui ele reconhece: a gente não tem força, nós não somos nada diante dessa grande multidão. Em resumo, ele pede socorro, não é? Mas olha, atento aí, o pessoal da mídia está ali colocando, né? Colocando ali, coloca aí, pessoal, se der. Agora vem a resposta de Deus. Deus, sabe, amados, eu sirvo a Deus, perdi a conta até. Hoje a gente estava falando ali na escola bíblica, quantos anos faz que a gente aceitou Jesus, né? Aí o mais novinho ali estava o irmão Josemar, né? Com 1 ano e pouco, né, irmão Josemar? Tem uns que tem 20 anos de convertido, tem uns, eu estou nos 40 anos, de convertido, nunca desviei, viu? Firme, sempre querendo, sempre dando as bicudas no diabo, não é? E sempre em vitória. Tive momentos lá difíceis, mas o Senhor sempre me levantou, sabe? 40 anos, né? Quantos anos faz? Ganhou de mim. Então, sempre na presença de Deus, eu jamais vi o povo de Deus ser derrotado, mas o povo de Deus sempre é vencedor. Tudo tem seus propósitos, viu? Eu não sei, viu, Maci, qual é os propósitos de Deus para a sua vida, não é? Para a vida do Nailton, mas pode ter certeza que ele está na mão de Deus. Deus vai cuidar de vocês, Deus vai guardar essa família. Tudo tem seus propósitos. Deus está no comando de tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui olha, 2 Crônicas 20:14, agora vem a palavra de Deus de vitória para a igreja, para esse povo, né, para o povo de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio o Espírito do Senhor sobre um profeta e disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. A peleja não é vossa, é de Deus. Olha que coisa, hein? Agora essa peleja já não é mais sua, é do Senhor. Então nós vamos receber essa palavra. Você que está passando por luta, nós estamos em guerra, estamos em batalha, mas o consolo para nós nessa manhã, que o Senhor está falando contigo: essa peleja não é sua, é de Deus. Essa peleja é de Deus. E diz: olha, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jesruel. E aí sabe o que acontece? Eles distribuem muitas metralhadoras, dando assim, um para cada líder, né? Um para, sim ou não? Estou falando mentira? Eles colocou assim metralhadoras na mão da liderança e diz: ó, vão contra eles bem armados. Sim ou não? Quem acha que é sim ou não? Sim ou não?
Não, mas que loucura, vem uma multidão, e eles não têm armas, mas como que vai ser a vitória? Não tem cabimento, não tem lógica para isso. Mas sabe o que vamos fazer então? Vamos pôr os levitas na frente. Que maravilha! Eu vou ficar só atrás, por a pastora Lísia, com o Maninho, com o Maico, Moisés, esses caras aí que louvam, pôr eles tudo na frente, e nós ficar só aqui, né? Deixa eles que lute. Na verdade foi assim, sabia? Sabe o que Deus falou? Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você crê que Deus está com a gente, sim ou não? Você crê que Deus está neste lugar, sim ou não? Então a vitória é nossa, Deus está convosco. Família, tome posse desta vitória. Deus está no seu lar, na sua vida, no seu coração, no meio da sua família. Repita comigo: Deus está conosco. Mais forte, Deus está conosco. Então não temos o que temer. Olha a estratégia. Então Josafá se postou com o rosto em terra. Palavra profética essa do louvor. Coloque a cara onde? No pó. Foi o que Josafá fez. Ele colocou o rosto em terra. Aleluia. Mas agora ele já não está pedindo, porque Deus já tinha dado a vitória para ele. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram. Eu quero ver hoje você colocar o teu rosto no pó hoje aqui, na terra, no chão, tá? Não porque você está pedindo a bênção, porque o Senhor já está dando. 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 O Senhor já está te alcançando. Então nós vamos colocar o rosto no pó nesta manhã. Aleluia. Todo o povo perante o Senhor para adorar, para engrandecer, para exaltar o Senhor, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando da gente. Dispuseram, agora sim, olha como fizeram. Ao invés das metralhadoras, sabe o que eles fizeram? Dispuseram-se os levitas, os filhos do coatitas, dos coreitas, para louvar, isso toda a banda musical, o povo que louvava, não é? Para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta. Quero dar uma palavra para o grupo de louvor dessa igreja. O louvor dessa igreja é a arma para nós vencermos as batalhas. Lembra que eu falei? Na hora que nós estamos cantando aqui, o diabo está caindo por terra. Na hora que nós estamos louvando aqui, o diabo está sendo vencido. Na hora que nós estamos louvando o Senhor, o inimigo vai batendo em retirada, porque nós vamos atraindo a presença de Deus. Grande responsabilidade sobre os levitas, sobre o povo que louva. Dispuseram seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, altível, glorificando o Senhor. Sabe, amados, o cântico não é só a gente estar cantando, não. Aqui não é show, e a gente percebe o grupo que louva com o coração, é para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Sobremaneira, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Itacoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. A voz do cântico
da adoração, abriu o céu, a presença de Deus, e Deus se manifestou, derrotando o inimigo. Olha, verso 22, e tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a quê? A se destruírem. Gente, olha, nós não precisamos ficar guerreando não, contra ninguém, tranquilo, gente. Se vir gente te abalar, querer tirar a tua paz, fica sossegado, só busque o Senhor, só entregue sua vida ao Senhor, deixa Deus cuidar. A maior justiça vem de Deus. Fique aí preocupado, né? Porque eu tenho que fazer. Gente, você não tem que fazer nada, só se coloque na presença de Deus. Deus é nossa justiça, é o nosso socorro bem presente na tribulação. O Senhor é a nossa força, o nosso baluarte, é o nosso sustento na hora da angústia, é Ele que nos sustenta. Fica tranquilo, somente clame ao Senhor, não precisamos brigar com ninguém, porque a vitória sempre é sua, no nome de Jesus. Olha o que acontece, eles mesmos se destruíram, não é? Eles mesmos, o que eles fizeram? Só colocaram os levitas na frente para louvar o Senhor, e o Senhor se manifestou grandemente naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Verso 24, fecha, né? Como diz o Anderson aí, fechou, brother, fechou. No 24, tendo Judá chegado ao alto, que olha o deserto, procurou ver a multidão, aquela multidão grande que vinha contra eles. Cadê a multidão? Eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Valeu a metralhadora? Valeu, porque a metralhadora era os cânticos, o louvor do Senhor, que se manifestou, e Deus abriu as portas da presença dEle, e eles mesmos se confundiram, se mataram entre si. Essa foi uma vitória, gente, tremenda, que eu amo na Bíblia. Eu amo na Bíblia. Você está com fé para vencer nos dias difíceis? Vocês não precisam lutar. Quando vier as lutas dentro de casa, lembre-se disso. Não se degladie marido e mulher. Mulher valorosa. Sabe, lá em casa, você acredita que a gente nunca brigou? Eu e a pastora Joara? Nunca brigamos. Como, pastor? Sabe por quê? A minha esposa nunca deixou. Eu até que de vez em quando queria brigar. Não gostava do negócio, mas ficava quieta. Falei, como que eu vou brigar com uma pessoa quieta que não fala nada? Então, de repente, ia ficar sem graça, saía, né? Quando um não quer, dois não briga. Então é assim, seja inteligente. Se o marido está um pouquinho, alterado, fique quieto no seu canto. Não dê vazão para briga, contenda, não é? Ou se a mulher está naqueles dias, quem sabe, né? Tranquilo, marido, tenha calma, se acalma, usa com inteligência. Se a situação está um pouquinho difícil, vai lá no quarto orar, vai lá no quarto buscar a presença de Deus. Sabe, tem um caso de uma mulher, um lar que estava pegando fogo, estava se destruindo. Uma mulher inteligente, ela chegou com as irmãs da igreja: vocês gostam de mim mesmo? Vamos fazer uma campanha na minha casa de oração. Falou nada que estava acontecendo, tem problema lá, mas vamos lá. Foi lá orar. De repente, hoje em dia está tão fácil, né? Oração por telefone, oração, tanta coisa pode ser feita. Foi um grupinho de mulheres lá, não para fofocar, né? Foram lá para orar. Aí alguém, não, a gente está ocupado agora em oração. Orar, sabe? Um
Um pastor chegou a visitar a mulher e disse: olha, eu vi um rombo nesta parede. Eu vi um rombo, uma visão, né? Vi um rombo nesta parede. O inimigo fugindo em disparada. Vocês venceram na oração. Está acontecendo um problema? Busca para a oração, busca ajuda, não fique sozinho. Sozinho você vai perder a batalha. Esteja com alguém, busque socorro, porque o Senhor sempre está pronto a abençoar o seu povo. Diga glória a Deus. O que tem a ver isso com a ceia? Tem tudo a ver. Jesus é a nossa vitória, Jesus é o nosso vencedor. Ele nos garantiu a vitória. Então você tem acesso hoje, fácil, né? O véu já foi rasgado, né? De cima para baixo. Deus abriu assim, ó. Agora você pode penetrar na presença de Deus. Fique em pé agora.